Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu gostaria de mostrar para vocês qual é a base do desenho. Praticamente a base que eu utilizo para fazer um animal realista como esse ou qualquer outro animal que a gente for desenhar, tanto humanos e tal, tá? Como que funciona? Primeiramente a gente fala de base de desenho, ela pode ser anatomia, pode ser a proporção, simetria, formas geométricas, principalmente as formas geométricas, que são 3, tá? E essas formas a gente utiliza praticamente para fazer tudo mesmo. Inclusive o realismo de animais, que é uma coisa que eu ensino lá no meu curso e também gratuitamente lá no meu Instagram, nas nossas aulas semanais. Resumindo tudo, o melhor jeito de você melhorar seus desenhos é fazendo a base dele. Assim você consegue melhorar tanto a parte simétrica e proporcional, tá? Primeiro é o círculo. Com ele a gente consegue fazer praticamente de tudo mesmo. O outro é o triângulo e o quadrado. O triângulo e o quadrado a gente consegue utilizar em alguns objetos. Por exemplo, a gente também pode juntar eles. O quadrado vira um cubo que pode se expandir para uma casa, um prédio e outras formas. O triângulo pode virar uma pirâmide, um prisma e outros tipos de objetos também. Já o círculo, ele é o mais amplo de todos. O círculo a gente consegue fazer de tudo mesmo, tudo relacionado a desenho, tá? Ele é o mais amplo e a gente consegue fazer várias coisas. Então, para exemplificar tudo isso que eu estou mostrando para vocês, vamos fazer um desenho. E esse desenho vai ser relacionado a essas bases que a gente já citou, tá? O interessante, como eu falei, é você entender um pouco de anatomia do que você for fazer. Bom, vamos desenhar um polvo. Nesse polvo eu estou utilizando o círculo para a parte da cabeça e o triângulo para a parte do corpo dele. É muito importante que você entenda a anatomia, porque é a partir dela que a gente vai utilizar essas formas, tá? E pelo fato dela ser a base, a gente consegue fazer o corpo dele inteiro. Bom, para a cabeça a gente fez o círculo e eu vou fazer um círculo um pouquinho maior. Esse círculo ele vai ser aquela parte de trás da cabeça, né? Aonde o polvo tem bem maior, onde fica o cérebro e tudo mais, tá? Aí os tentáculos, tá? E a gente vai fazer 4 tentáculos porque ele tá de lado. Todo mundo sabe que o polvo tem 8, tá? Mas eu vou fazer 4 porque ele tá bem de ladão. Então a gente fez um, vamos fazer o outro. Vamos fazer o terceiro agora. Fazer bem amplo, tá? Com as linhas bem soltas e o quarto do mesmo jeito. Bem solto, pode soltar bem a sua mão sem se preocupar com defeitos e detalhes, tá? Até porque é a base desses dois que a gente está fazendo, o triângulo e o círculo. E olha como fica legal. A gente já fez a primeira base e a gente já consegue ir desenhando ele e dando formato, tá? Bom, vamos começar a escurecer um pouco esses traços para a gente poder se basear na hora de que for colocando a estrutura do nosso polvo, tá? Por exemplo, eu estou fazendo aí os tentáculos e esses tentáculos a gente vai engrossar um pouco eles, tá? Para dar essa noção de profundidade. Então, quando você for fazer isso, olha que legal, você tem que pensar na profundidade também. Pelo fato de ser um tentáculo, ele vai girando, tá? Pelo fato dele ir girando, ele vai mostrar um pouco das ventosas que a gente vai fazer daqui a pouco. E eu decidi fazer várias voltas nele para você tentar ir na sua casa fazer igual e soltar bem a sua mão. Uma dica muito legal para você quando for desenhar é deixar a sua mão bem solta na hora de pintar. Por quê? Porque praticamente a mão solta, ela deixa o seu desenho mais fluido e menos travado. Um dos maiores erros de quando alguém vai desenhar é deixar a mão travada. E fica aquele traço feio de vai e volta ou muito forte. Pelo fato de estar usando lápis de cor, você não pode forçar a sua mão. Porque se você tiver algum errinho, você consegue resolver com uma borracha ou então mesmo reforçando depois, tá? Então como você pode ver, ó, eu tô fazendo bem fraquinho. Algumas regiões eu já forcei, porque eu já tenho um pouquinho mais de experiência, tá? Se você tem experiência, tudo bem, pode dar uma leve forçada onde você achar necessário, porque a gente vai começar a fazer os detalhes. Pronto, aí tá feita a nossa base inteira do polvo, e agora a gente vai só colocando alguns detalhezinhos
tá? Principalmente dos olhos. Ó, olha que legal, a gente fez bem na linha do círculo, tá? A altura dos olhos. E eu vou colocar um detalhezinho aqui dentro. A voltinha do olho. Fazer em volta do olho. Pronto. Tá ótimo esse lado. Fazer agora o outro lado. E a gente já finaliza o olho e vamos para as ventosas do tentáculo. Já na ventosa do tentáculo a gente vai fazer vários círculozinhos, olha que legal. A gente vai fazendo um lado maior que o outro para dar essa profundidade, como se o tentáculo estivesse virando mesmo, tá? E a gente dá uma leve reforçada para fazer a profundidade dele. Eu vou forçar só de um lado e fazer a textura da ventosa, tá? Na parte de dentro dela. Você inclusive já pode começar a pintar. Então a gente vai começar a escurecer ela nesse formato, tá? Por quê? Porque um tentáculo está em cima do outro. Esse tentáculo que eu estou pintando, ele está abaixo do tentáculo do lado. Então essa região aí do lado direito dele, ele é mais escuro do que a outra região ali embaixo, que está na parte esquerda, tá? Então aqui a gente faz a mesma coisa. Nesse tentáculo da direita, a gente vai fazer as ventosas, tá? Olha os círculos. E se você está fazendo com lápis de cor, toma cuidado para não forçar muito a sua mão. É um desafio fazer com lápis de cor por causa disso, tá? Qualquer forcinha você já estraga seu desenho. É igual fazer com caneta. E olha que interessante. Tá vendo o jeito que eu tô pintando aí? Essa é uma região tubular. O que é uma região tubular? Ela praticamente é como se fosse um círculo esticado. Ou seja, como se você pegasse um cano, sabe o cano de PVC? Ele faz esse movimento, ó, circular. Isso é interessante para principalmente anatomia, porque você entende qual é o formato do tentáculo e você vai pintando nesse formato. Ou seja, não adianta você fazer pintura reta que não vai dar certo, vai deixar o tentáculo estranho, chapadão, tá? Então sempre quando você for pintar alguma região, você vê como é o formato dela e depois de ver o formato, você pinta daquele jeito que ela apresenta para você. Se você fizer isso, a sua pintura, principalmente realista, vai melhorar demais, demais mesmo, tá? E se você tá gostando desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever, tá? Vai me ajudar demais e vai me ajudar a trazer mais conteúdos para você também. Então a gente vai finalizando esse terceiro tentáculo. E olha que legal. Vou mostrar uma coisa para vocês que é bem interessante, que são a parte das membranas, tá? Que o polvo tem entre os tentáculos. Essa partezinha ali. O que é essa membrana? Essa membrana nada mais é que uma ajuda que o polvo tem na hora de nadar lá na água, tá? Porque ela faz um movimento de fecha e abre, tá? Olha, fecha e abre, fecha e abre. Esse movimento de fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, ela puxa a água e empurra, tá? Esse movimento faz ela voar na água, tipo assim, de tão rápido que ela fica. E essa membrana ajuda ela a fazer isso. Se ele não tivesse isso, seria um pouco mais difícil dele nadar e ele não seria tão rápido igual a gente vê por aí, tá? Vou fazer um pouquinho de detalhes e a gente já vai para outra parte do tentáculo. Esse tentáculo aí já está sendo o nosso último tentáculo. E esse desenho, ele é muito baseado em dois tipos de desenhos fáceis que eu gosto muito. O primeiro é o cartoon. Se você for ver, ele tem um estilo meio cartoonizado. E o sketch. Para quem não sabe o que é sketch, é praticamente um desenho rápido, sem muitos detalhes e sem usar borracha. O sketch é perfeito para você que quer estudar mais, aprender mais sobre algum estilo, tá? Ou então algum desenho por aí. O cartoon, ele é um desenho básico também, muito simples, que não tem muita noção de proporção, por exemplo, tá? Por que eu falo isso? O legal é você sempre escolher de 1 a 2 estilos diferentes para você desenhar, tá? Que você considera fácil.
Por exemplo, mangá, cartoon, anime, que são desenhos fáceis de fazer, que qualquer um consegue fazer. Obviamente, cada um tem a sua particularidade. Como eu falei, o cartoon tem muita proporção. O anime, ele tem corpos mais finos, né? Rosto fino, mão larga. Então, você vai ter que adaptar quando você for fazer para um realismo, por exemplo. Mas, pela facilidade de serem feitos e praticidade, é ótimo para você aprender a desenhar. Por isso que muitos me conheceram, vieram, né, do anime, do cartoon, do sketch, porque eles quiseram alguma coisa mais difícil, alguma coisa a mais, que no caso eu ensino a fazer animais realistas, tá? E sim, eu desenho de tudo, e você que me acompanha já sabe disso, tá cansado de saber. Então, esse foi o nosso desenho, ficou bem legal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, se inscreve no canal, clica no sininho e curte esse vídeo bastante, tá? E se puder, compartilha com os amigos também. E é isso aí, até o próximo vídeo.